Muito bem. Agora, então, pessoal, a gente pode então falar do conceito de base de um espaço vetorial. Então, suponha que eu tenho um espaço vetorial V, tá? Então, a gente diz que um subconjunto, né, que a gente vai chamar aqui de B, esse subconjunto formado por V1 até Vn, de vetores que estão em V. Então, esse subconjunto é chamado de base do espaço vetorial V se satisfaz duas condições, tá bom? A primeira, se ele é Li, então se for um conjunto Li, e segunda, se ele gera o espaço todo, tá? Então, são duas condições. Linearmente independente e gera o espaço todo, tá bom? Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, se o conjunto é Li e se o subespaço gerado pelos vetores dá o espaço todo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. No R2, vamos começar com o R2 aqui. No R2, eu tenho esse conjunto aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Esse conjunto aqui, bom, esse aí é exatamente o exemplo I, tá? O exemplo 1I, aí abaixo, tá bom? Esse carinha aqui é uma base de R2 que a gente chama de base canônica. Tá bom? Por que ele é uma base? Primeiro, ele é Li, a gente já verificou isso no exemplo anterior, tá? Quando a gente falou de linearmente independente. Agora falta verificar que ele gera qualquer vetor do R2. Se eu tenho um vetor no R2, então ele é da forma XY, onde x e y são números reais, certo? Então veja, eu posso escrever o xy como sendo x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Concorda? X vezes 1, 0 vai ficar x, 0. E aqui y vezes 0, 1 vai ficar 0,y. E quando a gente junta vai ficar xy. Então esse carinha qualquer aqui, então um vetor qualquer do R2, ele se escreve como um número real vezes 1, 0, mais outro número real vezes 0, 1. Então ele se escreve como combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Certo, pessoal? Então eu mostrei, com essa ideia aqui, a gente mostra que ele gera o espaço todo. Por quê? Porque todo vetor do R2 é escrito como combinação linear, tá bom? Por quê? Quando a gente quer provar a igualdade de conjuntos, a gente usa duas ideias, tá? Dois conjuntos são iguais, suponha que eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Esses dois conjuntos eles vão ser iguais se esse aqui tiver contido nesse e se esse aqui tiver contido nesse. Então tem duas continências aí para verificar. Então, para verificar que eles são iguais, basta verificar que o gerado está contido em V, né? Bom, mas na definição de subespaço gerado, como V1 até Vn são elementos do meu espaço vetorial V, esse carinha já é, por definição, um subconjunto desse. Tá? Um subconjunto do espaço vetorial. Ele já é um subespaço. Então ele já está contido. Tá? Então, não precisa verificar essa... Então, precisaria verificar que esse está contido nesse e esse está contido nesse. Não é? As duas continências. Se um está contido no outro, o outro está contido no um, os dois não tem jeito. Os dois são iguais. Tá? Bom, mas a gente já sabe que esse carinha está contido nesse. Então, não preciso disso. Basta verificar que o espaço vetorial V está contido. Ou seja, todo vetor do espaço vetorial V, ele se escreve como combinação linear de V1, Vn. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Pegamos um vetor qualquer, x1, xn, e escrevemos ele como combinação linear do 1, 0, 0, 1. Certo? Então, mostramos que gera. Então, isso aqui implica que o gerado por 1, 0 e 0, 1 é exatamente o R2. Beleza? Então, de fato, esse conjunto aqui é uma base, porque ele é Li e ele gera o espaço todo. Tá? Segundo exemplo aí.
Tá, aí eu poderia estender isso, segundo exemplo não, ainda continuando no mesmo exemplo aí, tem uma outra base. Se eu escolhesse aí, por exemplo, o 1, 1 e 0, 1. Bom, esse aqui também é uma base, tá? É uma outra base do R2. Por quê? Por que ele é LI? Bom, para verificar que é LI, eu uso aquela ideia daquela equação. Então, eu teria que ter um alfa 1 vezes o primeiro, mais alfa 2 vezes o segundo, sendo igual a zero, que é o vetor nulo. Então, alfa 1 vezes 1 vai ficar alfa 1, 1, alfa 1. E alfa 2 vezes 0, 1 vai ficar 0, alfa 2. Então, juntando ali, eu vou ficar com alfa 1 mais 0 na primeira, e alfa 1 mais alfa 2 na segunda. Então, aqui eu vou chegar num sistema. Eu quero que alfa 1 seja igual a 0, e alfa 1 mais alfa 2 seja igual a 0. Mas veja só, se alfa 1 já é 0, substituindo aqui, vai ficar com alfa 2 igual a 0. Então, isso aqui implica que alfa 1 tem que ser igual a alfa 2, que tem que ser igual a 0. Mas se os alfas não tem jeito, eles têm que ser 0, isso implica que esse conjunto aqui é LI. Tá? Então, daqui a gente tira aqui que esse conjunto é LI. Tá? E por que gera? Vamos pegar qualquer vetor aqui. Então, pega um vetor XY no R2. Eu quero mostrar que ele gera. Eu quero mostrar que eu consigo escrever como combinação linear desses dois vetores. Então, vejam só. Então, esse XY, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Ó. Quem eu coloco aqui, um número real, vezes 1, mais que número eu coloco aqui, 0, 1, para que no final dê XY. Bom, vamos ver. Eu quero um A aqui e eu quero um B aqui. Eu quero descobrir quem é o A aqui e quem é o B, em função do XY que é dado. Tá? Então, como que eu descubro? Bom, quem é A vezes 1? É A, A. Quem é B vezes 0, 1? É 0, B. Quando eu junto os dois, então eu vou ficar com A mais 0 e A mais B. Então, para essa equação ser satisfeita, eu tenho que a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada desse. A primeira coordenada desse é A. Então, vai ficar x tem que ser igual a A e o y tem que ser igual à segunda coordenada desse, que é A mais B. Ok? Então, vejam só. O A eu já sei. Então, o A eu já sei pela primeira equação. Tem que ser x. Então, aqui tem que ser x. Não tem jeito. E o B? Quem que é o B em função de XY? Bom, dessa equação aqui, ó, a gente pode isolar o B, passar o A subtraindo. Então vai ficar B é Y menos A. Mas o A não é X? Então isso é Y menos X. Certo? Então aqui no lugar do B eu coloco Y menos X. Então se eu fizer as contas, fizer a distribuição aqui, ó, X vezes 1, X vezes 1. E y menos x vezes 1, a hora que eu junto dá xy. Esse é um número real, esse é um número real. Então o que eu mostrei? Eu mostrei que qualquer vetor xy se escreve como número real vezes esse vetor, mais um número real vezes esse vetor. Ou seja, eu mostrei que qualquer vetor xy se escreve como combinação linear desses dois vetores, 1, 1 e 0, 1. Ou seja, 1, 1 e 0, 1 geram o espaço todo. Tá? Essa aqui é a ideia. Assim que a gente mostra, né? Mostra que qualquer ponto no meu espaço vetorial V se escreve como combinação, ou seja, está no espaço gerado por esses vetores. Ok? Então, de fato, também é uma base, porque é ali e gera o espaço todo. Beleza? Então, de forma geral, vocês podem acompanhar aí no exemplo 1, de forma geral, quando eu tenho 1, 0, 0, 0, 0, 1, o resto 0, e 0, 0, 0, 0 até 1, isso aí forma uma base para o meu espaço Rn. Tá? Então, no R3, por exemplo, no R3, a base canônica, ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Essa é a base canônica. Tá? No R4, mesma coisa.
Sempre é 1 numa coordenada e 0 nas outras, tá bom? Então eu junto todos esses vetores, isso me forma uma base que a gente chama de base canônica. Muito bem. Então vamos lá. Outro exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui então, próximo exemplo. Então o exemplo que aparece aí é o exemplo dos polinômios, né? Então exemplo 2i. O exemplo 2i, o conjunto 1t até t elevado a n é base de Pn. Pn é o conjunto, opa, p elevado a n, assim a notação, não, o n embaixo, tá? Então, esse é o conjunto, Pn é o conjunto de todos os polinômios de grau n, tá bom? Muito bem, vamos ver então de fato. Bom, primeiro eu tenho que provar o quê? Que ele é Li, esse conjunto é Li. Então, para provar que é Li, eu pego uma combinação linear dele igual a 0 e verifico se os escalares têm que ser 0. Então vai ficar alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes t mais... Bom, para ficar legal aqui, ó, vou chamar de alfa 0. Alfa 0, 1, alfa 2 vezes t quadrado, alfa n vezes t elevado a n. Tá? Para ficar igual aqui o índice e o expoente. Isso igual a 0. Bom, pessoal, aí vem lá da igualdade de polinômios, tá? Esses polinômios, t é uma variável, tá? E o polinômio nulo aqui, então, a única forma de eu comparar polinômios é comparar os de mesmo grau, tá? Então, esse cara aqui é o polinômio nulo. O polinômio nulo, ele é 0 mais 0t mais 0t quadrado mais 0t elevado a n. Então, quando eu comparo dois polinômios, eu vou comparar os elementos que estão aqui acompanhando a mesma potência de t, tá bom? Então, a única forma disso aqui acontecer é com alfa 0 igual a 0, alfa 1 igual a 0, até alfa n igual a 0. Beleza? Bom, como todos os alfas, a única solução é todos os alfas iguais a 0, então esse conjunto é um conjunto LI, linearmente independente. Então, primeiro passo, beleza, para mostrar que é base. Segundo passo, eu quero mostrar que gera. Então, eu tenho que pegar um polinômio qualquer e mostrar que ele está no espaço gerado. Ou seja, eu posso escrever um polinômio qualquer como combinação linear desses elementos. Então, se eu pego P, um polinômio qualquer em Pn, como ele é um polinômio de grau até n, então eu escrevo de que forma? Um polinômio qualquer até grau n. Um coeficiente constante, um coeficiente que acompanha t, um coeficiente que acompanha t quadrado e um coeficiente que acompanha t elevado a n. Então veja só, esse aqui é o meu p. Então ele já acabou, né, pessoal? Eu escrevi então um polinômio qualquer, ele já é escrito como combinação linear desses elementos, né? Esse A0 aqui, na verdade, é A0 vezes 1. A1 vezes t, A2 vezes t quadrado, A n vezes t. Esses A1, A0, A1, A2, AN são números reais, então são escalares. Então isso aqui significa que P é uma combinação linear dos elementos 1t, t quadrado, tn. Então já é imediato, tá? Então, de fato, ele gera, porque qualquer polinômio tem que ser escrito dessa forma, qualquer polinômio de grau menor ou igual a t tem que ser escrito dessa forma, e consequentemente isso significa que ele é uma combinação linear desses elementos, 1t, t quadrado até tn. Tá? Então, de fato, é uma base para o meu espaço vetorial, tá bom? Poderia pensar em matrizes também, tá? Só dando uma ideia aqui de um outro exemplo, né? Poderia pensar numa base do espaço das matrizes. Por exemplo, se eu pego o conjunto das matrizes 2 por 2, né? Que a gente fala M2R, né? Qualquer matriz
de 2 por 2, ela se escreve de que forma? É A, B, C e D, não é? Eu não posso escrever isso como A vezes 1, 0, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0, 0, mais C vezes 0, 0, 1, 0, mais D vezes 0, 0, 0, 1. Posso, não posso? Então, pessoal, esse conjunto aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, isso aqui é uma base para o meu espaço M2R, tá? Então vocês podem verificar aí que de fato isso aqui é um conjunto LI, tá? Se eu pegar qualquer combinação ali, alfa 1 vezes esse, alfa 2 vezes esse, mais alfa 3 vezes esse, mais alfa 4 vezes esse igual a 0, a única forma de ser satisfeito, né, é quando cada um dos alfas forem 0. Então é LI, e aqui isso significa que ele gera qualquer matriz de ordem 2, qualquer matriz aqui, ele se escreve como combinação linear desses elementos. Tá? Então é outro tipo de exemplo aí também que não está nas notas de aula. Tá bom? Então poderia pensar ali para M3 também, eu vou ter novas matrizes aqui, M4 e assim por diante. Tá? Essas que são as ideias.